Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, glória a Deus. Nessa noite, nós vamos aprender um pouquinho, irmãos, o assunto. É o segundo botão aí na mesa. Na mesa. Aqui? É. O outro. Isso. Aê, tá ficando bom. Pode ir um pouquinho só. Eu estava meditando na palavra de Deus e achei não, né? A gente passa por alguns versículos e a gente parece que está lendo a primeira vez, né? Dependendo do assunto, né? A gente parece que começa a reviver aquilo pela primeira vez. E o que nós vamos ler hoje serve de exemplo para a nossa vida espiritual, para que a gente tenha alguns cuidados, né? É Lucas capítulo de número 2, versículo de número 39 a seguir. É claro que os irmãos já leram, eu já li várias vezes, né? Desde quando aceitei Jesus, a gente lê. Só que tem texto que você lê ele e você fala, poxa, né? Parece que você nunca leu, né? Diz assim: e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subira a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles vir de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procurando entre os parentes que conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Todos. E quando viram, maravilharam-se E disseram a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Glória a Deus. Essa passagem aqui é bem interessante. Para que a gente possa entender, deixa eu explicar para os irmãos como é que funcionava essa festa e qual era a distância dessa cidade aqui de Nazaré para Jerusalém, né? Emaús, a ilha de Emaús, ficava mais ou menos 27 quilômetros afastado de Jerusalém. E quando os discípulos saíram de Jerusalém e foram para Emaús, eles caminharam um dia, eles chegaram, né? 24 quilômetros, 27 quilômetros, andando um dia, tranquilo. Mas Nazaré, não é que ela ficava, ela fica distante de Jerusalém 147 quilômetros. E as pessoas naquela época, eles costumavam ir para a festa em Jerusalém todo ano, só que era romaria e não tinha carro, eles iam a pé.
O que é romaria? Romaria é quando você pega um grupo de pessoas, certo? E você sai para determinado lugar. Então eles faziam isso. 147 quilômetros, eles costumavam gastar mais ou menos aproximadamente 3 dias caminhando. Porque eles costumavam caminhar em um dia em torno de 50 km. De 40 a 50 km eles costumavam caminhar, que era o costume deles. Mas tinha um porém. No retorno, quando eles estavam voltando, eles costumavam andar em média de 9 a 10 km só para descansar. Por que eles faziam isso? Eles não caminhavam 40, 30 ou 50 km no dia. Porque todas as vezes que eles estavam numa festa, se eles caminhassem mais do que isso, se perdesse, esquecesse ou tivesse que voltar a Jerusalém, ficava muito complicado deles depois não alcançar a caravana de volta. Então eles caminhavam só em média de 9 a 10 km no máximo, parava para se descansar e ali permanecia. Se tivesse de voltar, pegar alguma coisa, eles iam caminhar mais 20 ou 30 quilômetros, a pessoa que voltou alcançaria no próximo estágio. Eles fazer 3 paradas. E agora que vem a parte interessante. A festa terminou e olha só, eu fiquei aqui, irmãos, lendo o texto e tentando entender essa história. Por exemplo, como que uma mãe e um pai são 2 cabeças pensantes? Caminham por um dia inteiro e não conseguem dar fé que o filho não está com eles. Eles caminharam 9 quilômetros no primeiro povoado, pararam e pousaram ali. E aí, na hora de fazer os arranjos para dormir, para descansar, cadê Jesus? Não está com você? Não, comigo não está. Ué, se não está com você, comigo também não está. Presta atenção, irmãos. Um dia caminhando não é 1 hora, 2 horas, é um dia. Em nenhum momento você perceber que a criança não está com você. Não é se estranhar isso, né? Muita gente ali caminhando e tal, e conversa vai, conversa vem. Então, hoje nós podemos extrair desse texto aqui que para nós perdermos Jesus não precisa muita coisa. Verdade. Eles perderam Jesus já lá no templo. Eles já saíram da cidade sem Jesus. Não é que Jesus saiu com ele e se perdeu no meio do caminho e voltou. Não. Eles perderam Jesus já lá no templo, já saíram empolgados. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, que os atrativos desse mundo fazem a gente perder Jesus. Eles estavam encantados, com certeza. Você viu só quanta coisa a gente viu, né? Coisas de comer. Você viu aquela toalha, né, de linho, e saíram comentando um com o outro. Os atrativos do mundo, as coisas materiais, distraíram eles tanto que eles não se preocuparam com o que era de mais precioso, que era o filho. E eles foram para a festa, para o templo, para adorar. Era uma festa cristã, não era uma festa, sabe, pagã. Era uma festa religiosa. E mesmo eles indo para fazer a adoração, para poder servir a Deus, eles conseguiram perder o vínculo com Deus dentro do templo. Eles foram com Deus e voltaram sem Ele. E aí, irmãos, como o inimigo ele faz isso? Às vezes nós falamos assim, eu estou indo para a igreja, eu vou no domingo, eu vou
na segunda, eu vou na quarta, eu estou indo direitinho. Só que as coisas aí fora é tão iminente na sua vida que você se ocupa tanto delas que você nem percebe que Jesus não está mais com você, Meu Deus. Oh, Jesus. que Ele se afastou. E é possível que você passe o dia inteiro. Aqui vamos representar esse dia como um ano. É possível que você passe o ano inteiro sem perceber que Jesus não está com você. Sabe por quê? Porque o inimigo coloca muitos assuntos do dia a dia. Por exemplo, para você entender o que eu estou querendo dizer, a gente vem para a igreja, aqui nós estamos focados, não estamos? Eu estou olhando para os irmãos, também que vocês estão focados na palavra. Mas esse momento, ele não pode ser só esse momento. Nós estamos focados nele. Quando eu atravessar essa porta aqui para fora, eu tenho que continuar focado. Mas muitas vezes, nós estamos focados aqui dentro, quando a gente sai lá fora, já era. A gente não lembra de Jesus, mas para nada, a não ser quando surge um momento de perigo. É um carro, ai Jesus! Ou quando tropeça, quando fala, vem um palavrão primeiro, né? Mas ai Deus, misericórdia, eu tropecei. Só em momentos críticos que nós lembramos de Jesus. Caso contrário, irmãos, as pessoas, os nossos amigos do mundo, põem na nossa frente, é o inimigo trabalhando. Muitas e muitas conversas que não tem nada a ver com o reino, e a gente se distrai, e a gente esquece de Jesus, e entra na brincadeira, entra na fala, faz algumas piadinhas, e Jesus já ficou para trás muito tempo. A nossa fala não é mais digna de Jesus ouvir o que nós estamos falando. Os nossos pensamentos vagueiam. A gente não pensa mais coisas do céu. Às vezes passa as coisas diante dos nossos olhos, que as pessoas falam, que eles brincam, e a gente fica tão esvairado nos assuntos do mundo, que a gente até esquece que a gente é cristão. Oh, Jesus. E quando a gente vai dar conta, não sei, parece que eu não tenho sentido Jesus ultimamente. Mas quanto tempo isso? É que nas minhas orações eu estou sentindo assim, sabe? Parece que eu estou orando meio... está no vazio as minhas palavras. Eu já contei esse caso que eu vou contar para os irmãos agora, mas vou relembrar os irmãos que eu comecei a sentir falta de um casal, principalmente nos cultos de ceia. Eles não estavam vindo. Aí um dia eu reuni um grupo de irmãos, falei, vamos visitar o irmão, né? Ver o que está acontecendo, não está vindo nos cultos, ceia não está vindo. Aí chegou lá, mas, pastor, Pai do Senhor, que alegria ver o Senhor aqui, satisfação, olha, aquela alegria toda, gente, que bênção. Então, irmãos, a gente veio aqui para saber se está tudo bem. Não tá, nega. Não, tá sim, nega. Não tá bom. Não, é porque a gente não tem percebido que os irmãos não têm ido na igreja, né? Então, ih, pastor, não, se eu vou falar, a gente até quer, mas, pastor, é tanto problema, domingo a gente ia, não ia, nega? Nós ia então. Mas aí chegou o vizinho, na hora o inimigo atrapalhando, pastor. Chegou bem na hora do culto, ele tem que fazer, sabe como é que é, né? Tem que fazer visita, e a gente não ia. Eu falei, então, mas esse foi domingo, né? Mas e os outros? Eu falei, por exemplo, eu não tenho visto o senhor na ceia, mas eu tenho tomado ceia, mas aonde? Não, mas a gente... Qual foi a última ceia que o senhor tomou? Ela... Ai, bem, lembra quando foi, entendeu? 3 meses. Não, 3 meses não, porque... Não, mas... Eu falei... Digamos que faz 3 meses. Vocês não sentem? Eles não sabiam nem qual era a última ceia que eles tinham tomado. Jesus não estava mais na vida deles há muito tempo. E eles nem sabiam. Eles nem sabiam que Jesus não estava mais na vida deles. E é bem
fácil de você conhecer quando Jesus não está, é quando os assuntos que você está tratando no seu dia a dia, pouco tem a ver com o reino. Fala muito de governo, fala muito de carro, fala muito de casa, fala muito de trabalho, fala muito de amigo, fala muito de viagem, fala muito de reforma, fala muito de transformação, fala muito de mudança, muito de roupa, e é isso, aquilo. E o assunto do céu é muito pouco. Então eles estão caminhando, irmãos. Imagine comigo, tenta entrar dentro do texto comigo. Você está com seu filho numa festa, a festa está boa. Olha só o que eu vou falar para vocês. Eles perderam Jesus, e não foi no último dia da festa, foi logo no começo. Chegou lá e se entreteram com os encantos, as coisas que eram apresentadas, as coisas lá. Jesus foi para um lado e para outro. Foi por isso que eles não sentiram falta, porque se Jesus estivesse do lado deles o tempo todo, na hora de sair, vamos, Jesus. Isso demonstra que Jesus não estava com eles durante a festa. Por isso, eles não sentiram falta. Quantas vezes a gente vem aqui, a gente quer cantar, a gente quer, sabe, ler um versículo, mas a gente nem sente ele do nosso lado. Porque o que eu estou proporcionando não tem nada a ver com o reino dos céus. Aleluia, Jesus. Então, eles caminharam, falaram de diversos assuntos, com parentes, com amigos. Não é pecado você conversar com outras pessoas, mas em algum momento dessa conversa, Jesus tem que ser lembrado. Aleluia. Senão você vai caminhar um dia inteiro sem Ele. E caminhar sem Ele não é bom. Um ano inteiro. E eles caminharam e deram risada e conversaram, mas Jesus naquele momento não fazia parte da sua vida. Era simples assim. Não existia. Pense você, irmãos, porque durante essa caminhada, em algum momento eles deram alguma paradinha, porque não dá para você caminhar o dia inteiro sem parar. Eles faziam a parada quando já estava chegando a noite, para poder eles descansar, relaxar os pés, né? Comer alguma coisa. E durante esse trajeto eles fazem algumas paradas, descansam, tomam água, porque eles levavam aquele alforje, levavam, né, que era feito de pele de carneiro, ou que se bebia água, certo? Tipo uma bolsa, né? E aí eles enchiam de água, certo? E ali eles iam se refrescando, tomando água. E essa caminhada por durante um dia inteiro, saíram de manhã cedo de Jerusalém e chegaram ao entardecer nessa primeira parada de 9 quilômetros, quase 10 quilômetros. E aí vamos se acomodar. E aí, cadê Jesus? Aonde? Você lembra da última vez que você viu, irmão? Nenhum dos dois lembrava da última vez que tinha visto Jesus. É possível que nós não lembramos da última vez que nós sentimos Ele perto da gente. Porque o que nós vamos fazendo vai distanciando e nós vamos acostumando a viver sem a presença dEle. Faz quanto tempo que eu não sinto essa presença dEle na minha vida? E eles não sentiram falta, como eu já disse, na ida, Jesus estava ali. Mas quando chegou lá, eles perderam Jesus na chegada. Acostumaram a viver sem Jesus ali, do lado deles, aos seus cuidados. E às vezes a gente vem para a igreja, quer saber?
Você quer saber de verdade? Se Jesus está com você, perto de você, não é difícil. Vamos reviver como é que a gente descobre se Jesus está com a gente? Se o tempo nosso não está encobrindo essa parte, né? Se os nossos afazeres não estão encobrindo essa parte, porque se você lembrar quando você aceitou Jesus, irmão, você trabalhava louvando, dentro de casa, limpando a casa, cantando louvor, botava lá louvores e tal, você chorava, você parava em determinado lugar, você parava porque era tão forte a presença de Jesus, você dobrava o joelho, Deus muito obrigado, chorava, a gente chegava, mas o que está acontecendo? Eu estou sentindo a presença do Senhor. Então, para você descobrir se você não perdeu Jesus em algum lugar, é simples. Em quais momentos da sua vida, em quantos momentos e em quanto tempo você vem sentindo essa presença dele na sua vida? Outro ponto que você dá para você saber se ele está nos dias de culto. O que você sente? Prazer e alegria ou um peso? Hoje é dia de culto, não posso perder. Ai meu Deus, hoje tem que ir, porque lá a igreja é pequena, se não for já... Isso é sinal que Jesus está um pouco distante. Quer saber mais? Quando você chega aqui, qual que é a sensação? Cheguei, Jesus. Agora só recebe a minha adoração. Você chega aqui, senta. Vai, tomara que eu consiga assistir o culto. E que o pastor não demore. Meu Deus. Tomara que o culto acabe logo. Quando, irmãos, eu estou... Pastor, mas... Poxa vida, então, eu não estou falando coisas aqui que não tenha bases bíblicas, irmãos. Eu estou dizendo assim, olha, o que aconteceu com Maria e José, eles eram pai. Eles não sentiram falta porque eles perderam no começo da festa e os encantos da festa fez com que eles acostumassem sem a presença de Jesus. Mas o que está acontecendo com a gente hoje nós estamos enfadados, porque de certa forma nós entramos em compromissos além daquilo que nós podemos sustentar trabalhando normal. O que acontece? Nós sobrecarregamos de dívidas, de compromissos extras, e depois nós temos que trabalhar 3, 4 vezes mais do normal para poder a gente conseguir bancar, honrar os nossos compromissos. Fazendo isso, o que acontece? Nós sobrecarregamos com as coisas materiais e o tempo para Deus vai ficando disperso. Sem contar que o inimigo pega a brecha do teu trabalho e começa a colocar aquele cansaço exagerado que você chega, você não sabe por que tanto cansaço, você não sabe por que tanto sono, você não sabe por que, gente, hoje eu estou... Quando o inimigo percebe que tem uma brecha ali, irmãos, ele começa a trabalhar na tua vida, colocando muito em você um desânimo, um peso. Sabe, parece que tem 500 quilos nas tuas costas. Quem aqui, vou voltar a repetir de novo, quem aqui já assistiu aquele filme O Peregrino? Já assistiu? O Peregrino. Quem não assistiu, assista. Aquele filme é uma realidade pura. A carga está pesada, mas a gente não quer tirar aquela carga. A gente quer continuar com ela. Se nós fizéssemos o que Jesus ensinou, a gente não viveria esse perrengue que nós vivemos, irmãos. Eu não estou falando dos irmãos, estou falando, incluindo eu também. Se a gente fizesse o que Jesus ensinou, a gente não viveria esse perrengue. Não, eu tenho que trabalhar, senão eu não consigo pagar minhas contas. Por que nós trabalhamos tanto?
Para guardar dinheiro? Não. Nós trabalhamos tanto para nós pagar as contas. Porque nós falamos, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E a gente vai fazendo. Mas o que Jesus ensinou, pastor? Jesus ensinou assim, olha, antes de você começar a construir, faz uma análise. Vê se você vai ter condições de terminar. Porque se você não tiver condições de terminar, você vai começar e aí vai se complicar. E as pessoas vão zombar de você. Ó, você começou e não terminou. É por isso que a Bíblia diz assim, do que se queixa o homem senão dos seus próprios pecados? Porque nós acumulamos, eu acumulei ao longo dos meus anos. Se eu fizesse um balanço assim, olha, eu ganho R$2.000 por mês. Eu vou fazer uma dívida de 500, porque me sobra 1.500, porque aí eu posso, né, ter uma ressalva para um apuro, para isso, para aquilo. Mas existe um negócio, deixa eu mostrar para os irmãos, para você também, cara internauta, que faz com que a gente perde o controle. Porque o dinheiro a gente não tem. Hã? Isso aqui é uma tentação. Isso aqui é a perdição de muita gente. Porque quando a gente fala assim, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um cartão. Só que a gente esquece que isso aqui a gente tem que pagar, cara internauta. A gente tem que pagar. Ah, vou passando aqui. Você sabe o que a gente se ilude? Vou passar em 10 vezes. Vou passar em 10 vezes. Não é isso? Só que depois na outra loja você fala assim, ai que bonitinho, vou levar. Faz em 15. Assim, ó. Era, digamos, R$10 a primeira que você passou. Aí faz em 15. E quantas vezes de 15 dá? 20. Baratinho. Aí já deu? 30. Aí passa mais uns 2, 3 dias, você vai lá. Ai, esse sapato, quanto custa? Quanto faz? Ah, já faz até em 12. Dá 12 de quanto? 12 de 20. Baratinho, vou. Já deu? 50. E assim vai, irmão. Aí depois tem a despesa no mês. Você vai lá passar, você está com dinheiro, mas você vai passar que nem eu. Todo mês eu vou passar, fazer a compra. Quando vai no final, eu tenho que colocar mais 300, 400 reais no bolso. Eu vou, passo. Mas vai chegar uma hora que a conta vai chegar. E você vai ter que pagar. E aí, você começa, quando você dá no joelho para orar, a tua mente já não está mais em Jesus. Está na onde? Nos problemas, nas fraturas. Você dobra o joelho, mas aí que é automático. Irmão. Você dobra o joelho, olha como é que você vai perdendo Jesus. Oh meu Deus, o cartão, isso aqui é do atacadão, tá gente? O cartão do atacadão. E agora, o que eu vou fazer assim? Eu preciso pagar. E eu não tenho esse dinheiro. As preocupações já vai fazendo com que a gente vai se distanciando. Com isso, o enfado chega o cansaço mental. Chegando o cansaço mental, toma conta do teu corpo físico. Tomando conta do teu corpo físico, você sente lá embaixo, desanimado, destruído. Mas porque eu não tive limite. Se eu não tiver cartão, eu não compro nada. E a minha vida toca do mesmo jeito. E não é porque não, mas também eu ganho pouco, pastor. Eu tenho, não, mas não é, irmão. Eu ganho R$2.000 e eu vivo com R$2.000. Daquele jeito. Porque eu extrapolo. Tem uns que até chega na hora de dar o dízimo lá, Deus vai me perdoar, não vou poder dar porque esse mês a coisa está pegando. Mas se você tiver um aumento de R$1.000 naquele mês,
chegar no final do mês, você fala, não sei o que aconteceu, porque eu ganhei mais e o dinheiro não deu. Porque a gente vai comprando mais. Então o que aconteceu com José e Maria foi assim, olha só, José, que coisa interessante aqui e tal. Ah, Maria, entendeu? Aí chegava lá o centopéia, aquele nome antigo, né, diferente. Ô José, eu estava falando ali com a minha esposa, com a Genoveva. Olha, rapaz, esse negócio aqui, você já tinha visto? Não. Jesus já, no primeiro dia. Mas vocês vão espantar com isso aqui ainda, porque isso aqui ainda não é o tudo. Não é o tudo. Eles perceberam a perca de Jesus no dia que eles voltaram. A festa demorava 3 dias. Fazia 3 dias que eles não sentiam Jesus. Mas tem um detalhe aqui ainda, irmãos. E agora? Eu falei que eles caminhavam 9 dias, 9 quilômetros mais ou menos, para que caso voltasse, né, dava tempo de encontrar a caravana de volta. Nesse caso aqui eles não conseguiram, porque eles voltaram para Jerusalém, mas eles não conseguiram encontrar Jesus no mesmo momento. Eles demoraram mais 3 dias. Vamos ler. Vocês leram o texto? Vocês observou? Vamos ler o texto? Vamos lá. Versículo 46. E aconteceu que passado 3 dias, olha só, já tinha voltado lá procurando Jesus. Eu vou ler o 45 para você entender. E como não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Eles voltaram naquele dia, mas demorou 3 dias para eles achar Jesus. Isso aqui é interessante, porque a gente perde Jesus, e para nós achar Ele de volta, por mais que você venha, eu não sei, eu estou orando, mas eu não estou, sabe, tem alguma coisa, parece que é um peso, e um detalhe, sempre quando você vai sair, alguma coisa acontece, e sabe, e você, sempre é uma situação para que você não ache Jesus. Normalmente, uma pessoa no mar, quando ele fica à deriva, tem uma pistola laranja. Todas as pistolas de embarcação são laranja, que é para você achar com facilidade. E você dá um tiro, a função daquilo é só iluminar, para que de longe, a quilômetros, alguém veja que você está ali. E toda vez que é arremessado um tiro daquele, você fala assim, está soltando, não. Quando aquilo é disparado, você já sabe, alguém está precisando de ajuda. Alguém está precisando de ajuda. E nesse caso aqui, muitas vezes, nós estamos emitindo sinal que nós estamos precisando de ajuda, mas a distância que nós estamos dele é tão grande, que vai precisar muito esforço, remar contra a maré, às vezes na braçada, ondas, noites frias, o que nós não queremos. Nós vimos o episódio da José que nós achamos engraçado. Falei noites frias, porque hoje, irmãos, tem uma dificuldade tão grande no crente levantar de madrugada para orar. Sim ou não? A gente deita, um vira para um lado, outro vira para o outro, e o ronco come na alta, não é isso? Mas a gente viu uma cena de um camarada pregando no Ministério de São Vicente. Jesus vai voltar! Jesus vai voltar! As pessoas gritando. Aí, na certa hora, ele falou uma coisa que ninguém aguentou. E aí? Vão lutar comigo?
1 hora de joelho de madrugada, quem quer? Ele falou, quem quer? Ninguém, né? Tá com soninho. Irmão, ele falou assim, ele se esborrachou. No microfone ele se esborrachou. Ele falou assim, aí ele percebeu você, gente. Ele tem que brincar, porque se não brincar também as coisas ficam difíceis. Eu comecei a dar risada e falei assim, ó, a gente perde a confiabilidade quando a gente deixa de falar as coisas com seriedade. Não é que Jesus não está ouvindo, ele está ouvindo, mas às vezes nós estamos falando com um jeito que Jesus não tem interesse em nos atender. Quanto tempo vocês acham que Ana passou ali no templo todos os dias de Jesus? Me dá um filho. Quanto tempo vocês acham que ela passou? Não foi no mesmo momento. Sem contar as acusações. Mas ela não se desvinculou, ela não perdeu esse contato com Jesus. Essa narrativa aqui de José e Maria, irmãos, se você for analisar, não dá para entender como é que uma pessoa caminha 20 e poucos quilômetros. É mais ou menos a média que eles caminharam. 20 e poucos quilômetros. Não, 9 quilômetros eu falei, né? 10 quilômetros. 10 quilômetros? Como é que eles caminham 10 quilômetros? Né? Um dia, sem notar que eles têm um filho. Então a gente, às vezes, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nós nos ocupamos de tantas coisas. Você sabe o que o inimigo ele faz? Ele faz assim, olha. Ele já sabe que você é uma pessoa que gosta de orar, que você é uma pessoa que gosta de levantar de manhã cedo, colocar o celular, né, nos louvores. Ele já sabe que você é uma pessoa que de vez durante o dia gosta de ler um trecho da palavra de Deus, né? Ele já sabe que você é uma pessoa que gosta de estar conectada com Jesus, cantar louvores e assim por diante. Ele sabe que você é uma pessoa que gosta de pegar o celular, mandar uma mensagem para uma pessoa falando de Jesus. Mas só que ele é uma pessoa estratégica, que ele faz planos para o outro dia, como vai ser a sua rotina. Ele já sabe que você faz isso, então ele já começa a trabalhar enquanto você dorme. Enquanto você dorme, você sabe que Deus dá sonho, mas o diabo também dá pesadelo? Ele começa a trabalhar na tua vida colocando os pesadelos para você perder o sono e você já acordar estressado. Porque a pior coisa que tem na vida do ser humano é ele dormir mal durante a noite. Aí você acorda perturbado com aquele pesadelo. Nossa, mas foi horrível. Se tinha um camarada me enfiando a faca em mim, eu correndo atrás e paulado, caindo no fosso, não é isso? Vi um trem em cima de mim, eu estava voando, de repente comecei a cair, uma ribanceira, aquelas coisas que te deixam você perturbado, ele te perturba. Porque se ele não fizer, se ele não preparar o terreno para ele aplicar o que ele quer aplicar na sua vida durante o dia, ele não vai ter êxito. Imagine se ele deixar você sonhar o sonho dos anjos, não é isso? Você sendo anjo vindo me arrebatando. Quando você acordar, o que você vai fazer? Botar o terreno no chão, Deus, obrigado por esse sonho maravilhoso, Senhor, e volta logo e tal, e você vai pegar a Bíblia, não é isso? Ele vai perder. Então, quando ele tira você fora do foco, ele te perturba, você acorda atribulado, já estressado. Você vai pegar a Bíblia para orar? Você nem lembra da Bíblia, porque você está atribulado. Ele já conseguiu te vencer aí. Nossa, essa noite não dormi, você já começa, sabe, com aquela falação, aquela murmuração, não consegui dormir direito e tal. Ô fulano, chamo você, que é? Não começa não, hein? Que minha noite não foi boa, não começa não. Não, eu ia perguntar, se vira, pega os seus negócios, entendeu? E o cachorro já vem todo dia com aquele acostumado, né? Entendeu? Sai, vira lá, eu não estou com graça, ai, cães, entendeu? Você sai daquele jeito. Pega, irmãos. O bule, sei lá, a chaleira para fazer café, põe no fogão.
ligar, já arranca o botão do fogão na mão, porque você está atribulado. Aí você já não vai ler a palavra. Você vai sair já tendo confronto com as pessoas no trânsito. Não é isso? Ah, o senhor tranca a rua, roda preso, não sei o que, o cara xinga, você xinga também, não é isso? Ah, que é pra você aqui, ó, entendeu? Se eu te pegar, entendeu? Te enche daquele, né? Aquela palavra citada. Chega lá no serviço e chega como? É possível uma pessoa que não é crente olhar para você e falar assim: nossa, mas eu vejo você, Jesus. Não, ele não vê. Porque o diabo conseguiu fazer com que você perdesse o foco. E fazendo isso, o Espírito Santo, que é sensível, já logo se afasta, irmãos. Fazendo isso, a sensibilidade, aquilo que te faz você notar que uma palavra que você disse é errado e te acusa, já não tem mais. Eu digo: ai Deus, falei essa palavra é... Não, eu falei mesmo. Está dando para entender? Com o Espírito Santo, meu Deus, falei isso. Perdoa, Jesus. Sem ele, falei mesmo, não estou nem aí. Entendeu? Se quiser, eu falo mesmo. Entendeu? Eu não tenho papa na língua mesmo. E que vai para PQP e o que não sei. Por quê? O inimigo conseguiu me tirar fora do foco e a desvincular-me de Jesus. Talvez, meu amigo internauta, talvez você fale assim: não, eu estou apanhando. Mas só que Jesus, quando ele ama, ele sabe que você precisa, que aliás o culto de ensino é para isso mesmo, né? Você que nos acompanha sempre, né? Está dando para você tirar uma ideia de como é que é a minha vida com Jesus e a minha vida sem. A minha vida com, as pessoas vão olhar para mim e falar assim: você é crente, né? Não, porque eu estou vendo que você... De repente você olha para você assim, você não está vestido, você não está com roupas, sabe, está sujo, mas a pessoa consegue enxergar em você o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E quando você está desplugado, se você está... Irmãos, olha aqui essa luz, olha aqui para a luz. Por que ela está brilhando? Porque ela está ligada. Mas se tirar ela fora da energia, ela se apaga. A mesma coisa somos nós. Sem Jesus, ninguém consegue ver nada na gente. E por que isso acontece? Porque nós, como eu já disse, nós nos cuidamos com os muitos afazeres e nós permitimos que o inimigo, com algum toque sutil, consiga nos desvincular. Mas se eu acordo atribulado, não consegui dormir de noite, e eu entendo que é uma cilada, ai Deus, essa noite não foi boa para mim, mas glória a Deus que eu estou aqui, olha só que diferença, eu vou vencer o inimigo. Dobra o joelho: Deus, me dá graça para me superar esse dia de hoje, que eu sei que não vai ser fácil, estou cansado, não dormi direito, mas eu sei que o Senhor estiver comigo, tudo vai ser fácil. Aleluia, Jesus. Se eu fizer o básico dessa cartilha aqui, eu não vou perder Jesus nunca. Aleluia. Eu não vou correr esse risco de perder Jesus nunca. Vamos só recapitular, irmãos, para nós finalizar aqui, só para vocês entenderem. Então vamos lá. E quando acabaram de cumprir, versículo 39, tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. É necessário que eu cresça, que eu me fortaleça na graça do Senhor, porque essa força e essa graça vai fazer com que todos os dardos inflamados do maligno, ele não tenha poder de penetrar
a minha Aleluia. vida. Glória a Deus. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, que não era um dia só, ficou o menino em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Como? Em algum momento da vida, irmãos, é possível nós perder Jesus. Numa pequena atitude, como eu já falei, o Espírito Santo de Deus, ele é sensível, e é Ele que nos acusa de coisas erradas que nós fazemos, de falas, atitudes, ações, de caminhos incertos, de pensamentos negativos. É Ele. Quando você vê uma pessoa falando assim, ó, meu irmão, é o seguinte: você vive a sua vida e cuida dela, porque da minha cuido eu. Entendeu? Na minha cabeça, a Bíblia está aqui dentro. Então não vem querer você me mostrar ou me ensinar, certo? Porque eu sei muito mais do que você. Você pode ter certeza que essa sensibilidade do Espírito Santo de Deus já não existe mais na pessoa. Porque o Espírito Santo de Deus jamais confronta com Ele mesmo. Como assim, pastor? Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, o Elisvan também tem, a missionária Guilherme também tem, a Marlene também tem. Como é que eu vou confrontar quando eu tenho o Espírito de Deus? É possível eu sentir harmonia, porque quando eu entro em contradição, já está dizendo. Aqui, aliás, a palavra de Deus, ele diz para a gente, quando for possível, estar em paz com os nossos irmãos. A gente viver essa vida, como diz a palavra, tranquilamente. Eu citei aqui, quando o inimigo ele tira a nossa paz já logo durante a noite, né? Não é falar que é só durante a noite. Durante o dia também ele dá alfinetada, ele faz com que ele coloca pessoas endemoniadas, cheias de demônios, para poder nos tirar a paz. Uma pessoa chega, sabe, do nada para te atormentar. E quando eu quero, quando eu preciso, quando eu necessito, quando eu desejo que o Espírito Santo esteja totalmente do meu lado, eu sempre vou estar cantando, eu sempre vou estar orando. Se eu estou dentro do busão, estou aqui, ó, o busão está balançando para lá e para cá, eu estou aqui, ó Deus, guarda o meu dia, guarda, meu Deus, essas pessoas que estão aqui, dá uma oportunidade para elas se conhecerem. É isso. Eu estou conectado. Que o meu dia seja saudável, que eu não venha contradizer, mas pode ter certeza que ali dentro sempre tem o enviado de Satanás, não é isso? Para te perturbar, o que Paulo dizia, o espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, é ficar colocando essa contradição. Aí, Paulão, você vai aguentar isso, de irmão fazendo isso, rapaz? Entendeu? Tu matou tanta gente na espada, irmãos, era isso. E agora tu vai deixar a pessoa ficar te esnobando aí? Pensa, Paulo, para ele chegar e falar assim, olha, porque ele foi muito perturbado, eu precisei, Alexandre Latoeiro me causou muitos males, eu precisei entregar a alma dele para o capeta, para que o Espírito fosse salvo. Que forma foi essa que você acha que ele entregou a alma daquele bom diabo? Que jeito você acha assim, ó, eu estou entregando a tua alma para o capeta aqui para ver se você... Não foi assim não, irmão. Filho do cão, que o Satanás apodere do teu corpo para tu aprender, certo? Porque o peso era grande, a luta era grande, e Paulo ele não tinha palavras mansas, não era João da vida.
Se fosse João entregando, eu imagino assim, ó. Filhinho, eu queria que você fosse diferente, mas como você não é, eu vou entregar a tua alma nas mãos de Satanás para tu tomar vergonha na cara. Seria João assim, né? Mas Paulo, filho do cão, filho do capeta, tu tá enrolado. Eu não vou te pegar, não vou meter a espada em você, mas o Satanás vai subir no teu couro e a partir de agora, para teu espírito ser salvo, ele não vai tocar no teu marido, tu vai se lascar com ele. É mais ou menos assim, certo? Por isso, irmãos, que durante o nosso dia a dia vai surgir diversas afrontas, diversas situações, como na vida de Paulo, de outros, de Pedro também, né? Que surgiu, e uns conseguiu e outros não conseguiu. Pedro, por exemplo, não. Olha só a fala de Pedro. Jesus está falando assim: olha, ainda vocês todos vão se escandalizar em mim quando me virem, me pegarem, me crucificarem, me matarem, todos vocês. Pedro olhou para um lado, todo mundo se abaixou a cabeça, porque sabia que não era fácil. Pedro olhou para um lado, olhou para o outro. Quem que pensou? Bando de covarde. Senhor, o negócio é o seguinte: o senhor está falando esse negócio aí, mas eu aqui não. Jamais eu vou me escandalizar do Senhor. E um detalhe: eu só nunca vou me escandalizar, como nunca vou te abandonar, como eu já estou preparado para morrer com o Senhor. Estou preparado para morrer com o Senhor. O que Jesus fala para ele? Porque sabe, irmãos, conhece, sabe, temperamento, né, conhece, né, até onde nós chegamos. Ô Pedro, você está falando isso aí, mas antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. Você sabe que eu estava estudando, irmãos, que esse negócio do galo canta, diz, segundo os estudiosos, não é literalmente o galo cantando, não. Era o nome da vigília da noite, né? Era uma trombeta que tocava a cada intervalo de né? Não era o galo, não. É chamado isso, né? E tanto é que é fato, porque tem uma outra passagem que fala, né, você não sabe que se o Senhor vai vir, né, durante o dia, de manhã, ou no cantar do galo, né? Que era o nome que se dava a trombeta daquela vigília, cantar do galo. Interessante isso, né? Os judeus, na verdade, eles entendem e eles sabem, claro, são de lá, né? Que não tinha nada a ver com o galo, né? Era o nome dessa vigília. A vigília da noite são 4 vigílias, né? A noite é dividida em 4 vigílias. Eu não sei se é a terceira vigília que é chamada o cantar do galo, né? Então tem a missa do galo, né? Tá, a missa do galo. Exatamente, é a missa do galo. Isso. Que tem essa... É interessante, né? Então, a missa do galo é porque é meia-noite, né? Não é porque é meia-noite. Na meia-noite é eles que falam, né? Eles fazem. Não, mas não é, acho que é a terceira vigília. Dessa tradição aí que tem a missa do galo, entendeu? Não é porque é meia-noite, não. Você vê, então, Pedro, você vê, entrou a noite adentro, né? E ele negando. Não, mas eu não vou afirmar se é na terceira ou se é na segunda. Na quarta não foi, porque na quarta já é romper da manhã. 6 horas da manhã. A quarta vigília, 6 horas da manhã. Mas isso é um fato, né? Então, o que nós precisamos fazer então? Você fala assim: pastor, meu amigo internauta, o que eu devo fazer então? Porque eu me sinto dentro dessa palavra. Então você deve dar glória a Deus muito. Se você se sentiu dentro dessa palavra, você tem que glorificar muito a Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele corrige e castiga a quem Ele ama. E já é um bom sinal. Eu só tenho que mudar o que eu estou fazendo de errado e começar a fazer o certo.
Porque se eu continuar fazendo errado, eu vou ser então um erronildo o resto da vida, vivendo sem Jesus. Mas como diz, todo tempo é tempo de viver o novo de Deus. Depende de mim se eu quero viver essa novidade de vida. É o que diz a Bíblia: andai em novidade de vida. Amém? Glória a Deus. Deus possa abençoar você que nos acompanhou. Deus possa nos abençoar os irmãos que aqui vieram. E que essa palavra, irmãos, ela possa surtir efeito na nossa vida, porque eu estou sentindo enquadrado nela. Eu estou ministrando para os irmãos, mas eu falo assim: não, o pastor está falando essa palavra e tal, mas será que eu estou me colocando nela? Do nada eu estava em casa e me veio essa palavra, nem lembrava qual era o capítulo, tive que pesquisar para mim, porque me veio isso. Falei: gente, olha só como é que a gente perde Jesus com facilidade, porque as coisas do mundo, ela vai, sabe? Deixa eu finalizar aí, para você entender, cara internauta. Só assim, olha, como é que eu perco? Eu tenho aqui, olha, o Elisvan, você não está vendo ele, mas ele está atrás da câmera aí, com o dedinho já engatilhado para finalizar aí o vídeo. Mas imagine você, eu estou aqui, eu estou vendo o evangelista Elisvan aqui na minha frente. Como é que eu vou perdendo a visão dele? Quando eu começo a pegar coisas e começo a entulhar na minha frente. Então você sabe, eu vou pegar isso aqui, vai, sabe? Ele é uma pessoa que me faz bem, a gente conversa, a gente tem uma boa comunicação, a gente vive em sintonia, mas ele começa a deixar de ser interessante para mim quando eu começo a colocar o meu coração nessas coisas aqui. E eu vou colocando, empilhando, entendeu? Daqui a pouco eu perco a visão, não vejo mais ele. E se eu não vejo mais ele não é mais interessante para mim. É a mesma coisa quando você começa a conviver com uma pessoa todos os dias. Aquela pessoa começa a fazer parte da sua vida com veemência. Você sabe, mas cadê fulano? Cadê essa? Mas quando aquela pessoa vai viajar e passa 1, 2, 3, 4, os primeiros dias é duro, não é isso? Você começa a sentir falta, mas depois se acostuma. A mesma coisa quando você perde um ente querido. O que nós fazemos no dia que a pessoa morre? A gente chora, precisa consolar, a gente desmaia. Tem gente que desmaia, tem aquela que cai dentro do túmulo, quem quer ir junto, não é isso? Né? A gente fica desesperado: não, eu quero ir junto, não, porque você devia ter ido, ficado, eu ainda, tinha que ser eu, não você. A gente fica desesperado. E aquele dia passa. No outro dia a gente acorda malzão, sim ou não? Você não vai comer? Não. Parece que eu estou vendo ele aqui na minha frente, ou ela, né? Não quero comer não. Vem à noite, você não vai dormir? Sem sono. Parece que eu estou vendo ele na minha frente. Estou vendo José. Tem nome. Já falei isso para os irmãos. Mas no outro dia, você vai comer? Eu vou comer um pouquinho. Vou comer um pouquinho, mas... Passou-se uma semana, ele já está batendo a xepa normal aqui, né? E já está dormindo, tranquilamente. Durante um mês ele vai chorar ainda, né? Olha, quando ele colocava essa roupa, ele gostava de colocar essa roupa. Passou um ano, irmão, já era. Acabou. Você acostumou a viver sem ele e já não, entendeu? Você participa de festa, vai. A mesma coisa é a pessoa quando perde Jesus. Mas eu estou indo na igreja, mas já acostumou a viver sem Jesus. Só vai por ir, não sente mais a presença, para você tanto faz, tanto fez, bota defeito em tudo, fala de tudo, entendeu? Mas quando tem Jesus, é totalmente diferente. Aleluia. Alegria, emoção, satisfação, desejo, prazer, sentimento, é coração, é alma, é espírito. E a gente fica tudo feliz.
né? Agora sim, Deus abençoe meu caro amigo, você que nos acompanhou, que Deus possa te guardar, te livrar de todo mal. Na próxima sexta-feira nós estaremos aqui com mais um Ponto em Cima. E você pode nos acompanhar também aos domingos, não é isso? A partir das 19 horas nós estaremos aqui. E também nas quartas-feiras nós estamos aqui também com esta palavra abençoada para você. Deus abençoe.